Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre join e outer join, um assunto extremamente útil e importante para o nosso dia a dia. Vamos conectar aqui então no banco de dados e para entendermos esse conceito do join. Até então, todos os selects que eu estou fazendo, veja só, está sempre identificando uma única tabela. Então aqui eu peguei todos os dados do departamento. Nesse outro select aqui, ó, eu vou pegar todos os dados do empregado. Tá? Como também nesse outro aqui, ó, eu vou pegar todos os dados da grade salarial. A grade salarial. Né? Então eu tenho as informações. Então a grade salarial compreende, a grade 1 compreende todo mundo que ganha de 700 a 1.200. A grade 2, aqueles funcionários que ganham de 1.201 a 1.400 e assim por diante. Se eu rodo esse select, eu tenho os dados do empregado. Eu tenho o nome, eu tenho o cargo, eu tenho quem é o gerente dele, eu tenho a data de admissão, eu tenho o salário. E da mesma forma, se eu rodar esse SQL, eu tenho o código do departamento, o nome dele, a sua localização. Então eu tenho todas essas informações. Acontece que, em muitas das vezes, na maioria delas, nós vamos precisar dessas informações todas dispostas num único SQL, para um processamento, para um relatório, para uma consulta, enfim, para uma interface gráfica, não sei. E eu vou precisar todas elas juntas. E aí é onde nós temos a necessidade de trabalharmos com o join. Então veja, o que caracteriza montar uma estrutura de um SQL aqui? O que caracteriza um join? O join acontece sempre quando, após a cláusula from, eu tenho mais de um objeto, ou mais de uma tabela. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho duas tabelas. Então, isso para o Oracle caracterizou um join. Internamente, eu tenho aqui o join. Tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o nome do departamento e o nome do empregado, isso aqui vai rodar. Tá correto? Não, não está correto. Tá? Então isso aqui gera um produto bastante indesejado por nós, que é o conceito do produto cartesiano. Mas veja só, sintaticamente falando, se eu rodar, isso funciona, isso roda, sintaxe está correta. Tá? Então veja, após a cláusula from, eu tenho dois ou mais objetos, caracterizou o join. Perfeito. Porém, se eu não colocar uma condição para que esse join seja satisfeito, o Oracle vai gerar um produto cartesiano, ou também conhecido por uma multiplicação de matrizes. Então veja, ele retornou 50 linhas. Se eu rodar esse SQL, eu tenho quantas linhas aqui? 6. Se eu rodar esse SQL, quantas linhas eu tenho aqui? 14. Se eu fizer a multiplicação de 6 vezes 14, eu vou ter lá 84 linhas. Se nós rodarmos esse SQL aqui, ó, quantas linhas ele trouxe lá para nós? Se eu for até lá no final, 84 linhas. Né? Então isso é o que nós chamamos de multiplicação de matrizes. Ou seja, ele vai pegar a primeira linha dessa tabela e vai juntar com todas as linhas dessa outra. Pega a segunda linha dessa tabela, junta com todas as outras linhas dessa. Pega a terceira com todas, a quarta e assim por diante. Então, por isso, vai me retornar um montante de 84 linhas. E perceba que
vai se repetindo, né? Não posso ter o meu funcionário saindo para o departamento 10, depois para o 20, depois para o 30, para o 40 e assim por diante. Está errado. Então, esse meu SQL aqui, ó, eu tenho que colocar aqui uma condição para que o join seja satisfeito. E qual que é essa condição? Chave primária da tabela pai seja igual à chave estrangeira da tabela filha. Né? Então, na tabela de departamentos, quem é a chave primária é o DebtNo. Então, lá na tabela filha, quem que é a minha chave estrangeira? Então, se eu pegar aqui minha foreign key, né? Se eu pegar aqui os dados da minha tabela, eu tenho esse campinho aqui, ó, que ele está fazendo referência ao DebtNo da tabela Debt, que é a minha primary key. Então, perceba que aqui na tabela de empregados, o nome da coluna se chama DebtNo. E olha o problema que eu acarretei aqui, ó. Onde DebtNo da tabela pai seja igual ao DebtNo da tabela filha. Se eu mandar rodar isso daqui, vai vir como retorno um erro. Eu não tenho como, porque vai dar ambiguidade, coluna definida de forma ambígua. Então eu tenho que informar de qual tabela é aquele determinado objeto. Então por isso que nós recomendamos aqui, ó, antes do campo, o nome da tabela. E aqui a mesma coisa, nome da tabela, ponto campo. Se eu mandar rodar agora, veja só, de 84 linhas, ele caiu para 14, que é exatamente o número de funcionários que eu tenho aqui na tabelinha de empregados. Então agora está coerente. Então o join aconteceu, tá? Esses dados foram juntados, evitou-se um produto cartesiano, fazendo a condição de join desses meus objetos. Tá? Então aqui eu mostrei os dados que me interessam. Vocês podem perguntar, fazer o seguinte questionamento. Pô, mas aqui você não colocou de qual tabela vem o campo the name, de qual tabela vem o campo empno. Eu não coloquei porque, e não deu erro, pelo fato de essa coluna aqui só existir em uma das tabelas. E a mesma coisa a coluna empno, só existir em uma das tabelas. É a melhor situação? É o SQL mais bem montado? Em hipótese alguma. Como recomendação, aqui eu deveria ter dito que esse campo vem da tabela Debt. Posso colocar outros campos da tabela Debt aqui também. Posso mostrar aqui antes o código do departamento, o nome dele. Posso mostrar o local dele. Posso mostrar o código do empregado. Posso mostrar quem mais? O nome. Tabela.nome. Posso mostrar o salário. Posso mostrar a comissão. Enfim, posso mostrar todos os campos daquela minha tabela. Então, quando eu mando executar, ele juntou as informações. Posso pôr ordenação? Claro. Posso vir aqui, ó, e pedir para ordenar pela primeira coluna. Se eu mando rodar, então tá lá, ordenou primeiro pelo código do departamento. Como vai existir mais de um funcionário, podíamos desempatar aqui pelo código do empregado, 1, 2, 3, 4, 1,4. Ok? Então isso me dá um cenário bastante interessante, bastante legal. Então ele me trouxe aqui as 14 linhas, os departamentos 10, 20, 30, e eu pude perceber aqui facilmente que eles estão sendo mostrados. Agora eu quero chamar a atenção de vocês com um detalhe. Eu vou executar esse select aqui da tabela Debt.
E antes disso, eu vou pedir para ele ordenar por depth no. Então vamos rodar esse meu SQL. Então olha aqui que situação interessante. Eu tenho o departamento 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e o 60. Esse select nosso aqui, ele não trouxe os departamentos 40, 50 e 60. Olha só, parou no 30. Por que isso? Se nós olharmos aqui, ó, nos empregados, nós não temos ninguém ou nenhum funcionário que trabalhe no departamento 40, ou no 50, ou no 60. Não existe. Ou seja, essa condição aqui, ó, ela não foi executada. Eu tenho o departamento 40 aqui desse lado, porém, não tenho o departamento 40 cadastrado na tabela de empregados. Então, como a igualdade ela não foi satisfeita, esses dados dos departamentos 40, 50 e 60, eles não vieram para mim. Só que muitas vezes eu posso querer mostrar essas informações, né? Então, eu quero mostrar o código do departamento, eu quero mostrar o nome, eu quero mostrar o local, né? Veja só, se eu rodar isso aqui, essas 3 colunas eu tenho, que é o código do departamento, o nome e o local. Elas existem na tabela, o 40, 50 e 60. Esses dados daqui não existem. E se eu tiver a necessidade de mostrar essas informações para os departamentos que existem, porém não têm seus funcionários, eu utilizo o recurso do outer join. O outer join, ele é representado por um sinal de mais entre parênteses. Isso é a representação do meu outer join. Sempre ele vai ser posto na condição de join. Então vai ser aqui na cláusula where. E o conceito que eu tenho que adotar é o seguinte: o outer join sempre vai ser utilizado ou colocado do lado do relacionamento onde falta informação. Perceba que eu não tenho funcionários para o departamento 40, para o 50, para o 60. Então, o lado do relacionamento que falta informação é a minha EMP, que está sinalizada aqui. Então, aqui desse lado do relacionamento, eu vou colocar o meu símbolo do outer join. Vou rodar o meu SQL agora e veja a diferença. Olha só, departamento 40, 50 e o 60 sendo mostrado, porém, aonde ele vai mostrar a informação de funcionário, não existe, tá? E aí ele traz nulo, traz em branco, tá? Então olha que situação interessante para nós, né? Trouxe os dados do departamento e do empregado que não tem informação, ele deixou de lado. Então olha que recurso muito interessante. Um simples sinalzinho de mais entre parênteses colocado do lado da informação da tabela onde falta a informação. Perfeito? Para aprimorar ou dar uma melhorada nesse SQL aqui, eu poderia colocar um conceito aqui, ó, de apelidar as minhas tabelas. Então aqui na minha tabelinha depth, eu posso apelidá-la de D. E a minha tabelinha emp, eu posso apelidar de E. A partir do momento que eu faço esse alias para os meus objetos, para as minhas tabelas, eu posso utilizar esses alias nas colunas, nas condições, nas order by da vida, nas group by, enfim, em qualquer parte do meu SQL. Então, ao invés de eu colocar aqui depth, eu posso pôr simplesmente D, como aqui também, como aqui também. Aqui é da emp, aí corrijo tudo aqui. Aqui é depth D e a emp E. Então, deixo o meu select mais enxuto, menorzinho, mais fácil de interpretar, de analisar, né? Então, se eu mando rodar esse carinha aqui, funciona da mesma forma, não tenho nenhum problema, tá? Então,
recomendo muito trabalhar com o alias, os apelidos dos meus objetos. No início da aula, eu comentei sobre essa tabelinha aqui chamada SalGrade. Veja, nós fizemos um join de duas tabelas aqui, ó, usando uma condição de join, porque as duas tabelas elas são amarradas via primary key e foreign key. Agora a minha tabela de faixa salarial, ela não tem essa ligação física, ela simplesmente tem uma coluna menor valor de salário, maior valor de salário. E eu tenho que pegar o salário do funcionário, por exemplo, se eu ganho R$ 1.500 e jogar no intervalo. Então, se o meu valor é de 1.500, eu vou jogar no intervalo de 1.401 a 2.000 e ele vai dizer para mim que eu estou enquadrado na grade 3. É uma forma de join também, tá? Não é muito performático, vamos dizer assim, pelo fato de não existir a foreign key, pelo fato de não ter um índice para aquela minha foreign key. Então não é a melhor situação, mas eu consigo fazer junção de tabelas dessa forma também. Como que eu poderia fazer um exemplo de join baseado nisso? Então olha só, eu vou montar o que aqui? Minha cláusula from emp, já vou apelidar de E, SalGrade de S. Né? Então aqui eu posso querer mostrar o nome do empregado, o cargo dele, o salário dele. E da grade salarial, eu quero mostrar a grade. Então, lembra o que caracteriza um join de um comando SQL? Sempre que após a cláusula from eu tenho dois ou mais objetos. Está aqui caracterizado. Vai funcionar. Porém, se eu rodar esse SQL, ele vai me dar como retorno um produto cartesiano. Isso não é legal para nós. Então eu tenho que pôr uma condição para que esse join seja satisfeito. E qual que é essa condição? Então, onde o salário do funcionário esteja entre between, né? Então between o menor valor e o maior valor. Então se eu mando rodar isso aqui agora, olha só para a gente analisar de forma melhor aqui, vamos ordenar pela grade e depois pelo salário e depois pelo nome. Então vamos executar esse SQL novamente. Então temos lá os funcionários da grade 1, tem 3. Tá? Poxa, não sei, não lembro, quais são os intervalos da grade 1? Pô, se você não lembra, podemos colocar aqui. S.lossal, S.raisal. Então a gente tem essa informação, basta mostrá-la. Então se eu mando rodar isso aqui agora, então a grade 1 compreende os funcionários que ganham de 700 a 1.200 reais. Temos 3 funcionários. O Smith ganhando 800, o James ganhando 950 e o Adams ganhando 1.100. A grade 2 vai compreender os funcionários que ganham de 1.201 a 1.400 reais e temos 3 funcionários também. O Martin, o Ward e o Miller. A grade 3, que vai de 1.401 a 2.000, temos 2 funcionários. Então veja, muito tranquilo montarmos uma SQL com esse padrão. Bastante interessante de usarmos. Ok, pessoal? Um grande abraço.